Imagine-se em um campo de batalha antigo, diante de um desafio aparentemente insuperável. De um lado, um gigante colossal e temível, vestindo uma armadura impenetrável. Do outro, um jovem pastor, aparentemente desprovido de força e armas, mas cheio de coragem e fé. Neste vídeo, mergulharemos na conhecida história de Davi e Golias, uma narrativa atemporal de coragem, determinação e superação. Descubra como um ato de fé, combinado com ousadia e estratégia, transformou um simples pastor em um herói da fé. Mas antes de começar, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe um like. A história começa com o exército filisteu reunindo suas forças para a guerra de um lado de um amplo vale. Os filisteus são retratados como inimigos de Deus, adorando divindades pagãs e representando uma ameaça para os israelitas que ocupam o lado oposto do vale. Esses israelitas são liderados pelo rei Saul, um homem conhecido por sua impressionante estatura, considerado o mais alto de Israel na época. No entanto, havia um homem ainda mais alto que o próprio rei Saul, uma figura colossal que era objeto de admiração em relatos sobre ele. Alguns o descreviam como um verdadeiro gigante, com quase 3 metros de altura, cuja fama ressoava por toda a região. Seu nome era Golias, e ele era tão temível e ameaçador quanto qualquer pessoa de 3 metros de altura poderia ser. Golias estava completamente coberto por uma imponente armadura de batalha. Seu elmo reluzente era feito de bronze, e sua armadura consistia em escamas também de bronze. Um gigantesco dardo pendia de suas costas como um símbolo macabro de sua letalidade. Esse gigante, com sua armadura brilhante e presença imponente, era a personificação do poder militar dos filisteus, uma figura intimidante que infundia profundo medo nos corações dos israelitas. Golias avançava em direção às forças israelitas, proferindo zombarias em voz alta, desafiando abertamente o Deus deles e afirmando que ninguém era tão forte quanto ele. Impacientes com a demora dos israelitas em tomar uma decisão, Golias fez uma oferta. Por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. 1 Samuel 17, 8-10. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Essas palavras apenas aumentaram o pânico entre o exército israelita. Agora, em vez de lutar juntos contra Golias, um único homem teria que enfrentar a terrível força do gigante em um duelo 1 contra 1. O rei Saul era o candidato óbvio para enfrentar Golias. Apesar de não ser tão alto quanto o gigante, ele era considerado uma opção competente. No entanto, não teve coragem de enfrentar Golias. É neste momento que Davi entra na história. Um jovem pastor, sem altura extraordinária, músculos robustos ou reputação de guerreiro. Ele era o filho de um homem chamado Jessé, de Belém. Os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam seguido Saul para a batalha no vale, e seu pai lhe deu a missão de levar comida e boas notícias a seus irmãos durante a guerra. Quando Davi chegou ao campo de batalha com os suprimentos, encontrou os 2 exércitos se enfrentando no vale. Enquanto procurava por seus irmãos, Davi ouviu Golias proferindo seus insultos habituais contra o Deus e observou o exército israelita se acovardando diante dele. Através das murmurações preocupadas do exército israelita, Davi soube que o rei Saul estava desesperado para se livrar do gigante Golias. Saul estava disposto a oferecer qualquer recompensa para quem o derrotasse, incluindo a mão de sua filha em casamento e a isenção de impostos. Essa promessa de recompensas motivaram Davi a agir. Ele considerou agir apenas depois de ouvir falar das recompensas, o que pode ser visto como um ato egoísta. No entanto, a maioria concorda que Davi agiu de acordo com o plano de Deus e que já havia sido escolhido por Deus para eventualmente substituir o rei Saul.
com quem estava insatisfeito. Quando Davi se apresentou ao rei Saul para fazer sua ousada declaração, o rei não ficou impressionado. Ele não acreditava que um simples jovem que passava o dia cuidando de ovelhas fosse um competente lutador contra um monstro como Golias. Saul provavelmente viu poucas chances de sucesso para Davi. Além disso, se Davi perdesse, Saul perderia todo o seu reino para os filisteus. O rei também estava desconfortável com a ideia de enviar um jovem inocente para enfrentar Golias, o que certamente resultaria em um massacre. No entanto, Davi conseguiu convencer Saul a permitir que ele lutasse. Ele compartilhou uma história em que enfrentou um leão e um urso que ameaçavam as ovelhas de seu pai. Davi explicou como derrotou essas criaturas agarrando-as pelo pelo e vencendo-as. Ele enfatizou que essas vitórias lhe foram concedidas por Deus e que Deus também o faria vitorioso contra Golias. Impressionado pela narrativa de Davi, Saul concordou em deixá-lo lutar. Ele até vestiu Davi com sua própria túnica e lhe deu a melhor armadura, bem como uma espada de alta qualidade. No entanto, quando Davi tentou se mover com aquela armadura e espada, ele as achou muito pesadas e desconfortáveis. Portanto, optou por enfrentar Golias sem proteção ou armadura. Davi escolheu calmamente 5 pequenas pedras do chão e as colocou em sua bolsa de pastor. Com uma funda na mão, marchou em direção ao vale e se aproximou de Golias. Assim como Saul, Golias não ficou impressionado com o jovem magro que se aproximava. Na verdade, Golias se sentiu ofendido pelo desafio que lhe foi apresentado. Referindo-se à funda de Davi, Golias declarou que Davi não era rival para ele. Davi calmamente disse a Golias que venceria aquele duelo com o poder de seu Deus. Ele afirmou que cortaria a cabeça de Golias e que este pagaria pelos crimes que havia cometido contra o povo de Israel e contra Deus. Davi afirmou que o cadáver de Golias seria deixado para ser devorado pelos animais. Incapaz de suportar tal insulto, Golias avançou em direção a Davi. Para a surpresa de Golias, Davi avançou corajosamente para enfrentá-lo. Ele tirou uma das pedras de sua bolsa e a lançou com tanta velocidade que atingiu em cheio a testa de Golias, derrubando-o no chão. Com isso, o vale ficou em silêncio e todos observaram com admiração, enquanto Davi se destacava sobre o gigante vitorioso. Entretanto, Davi não havia terminado. Ele continuou decapitando o gigante com sua própria espada, e esse ato selvagem fez o exército filisteu fugir. Infelizmente para eles, o exército israelita os perseguiu, saqueando seus acampamentos e massacrando suas tropas. Foi uma grande vitória para os israelitas, já que os filisteus haviam sido seus principais inimigos durante muitas décadas. Precisamos ser como Davi, ter coragem e fé para enfrentarmos os gigantes que surgem para afrontar o exército do Deus vivo. Nossa confiança precisa estar em Deus e não em nós mesmos. Assim, crescemos num relacionamento íntimo com Ele. Davi tinha a certeza de que Deus o livraria, porque Ele já o tinha livrado em outras ocasiões. Você precisa ter experiências de vitória armazenadas na sua memória, para quando estiver passando por um momento delicado, estas lembranças aqueçam sua fé. As experiências com Deus são individuais. Não queira ter as mesmas experiências de outras pessoas, tenha a sua. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não seria aquela armadura que protegeria Davi do gigante, mas o Senhor. Quando confiamos em Deus, Ele mesmo nos dá as armas para vencer. Já conhecia a história de Davi e Golias? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.